Tati Mandelli, nossa querida comentarista empresária também, vai fazer uma pergunta ao senhor. Bom dia, deputado. Eu queria fazer uma pergunta sobre infraestrutura no nosso estado. Eu estive durante a Bahia Farm Show ano passado em Luiz Eduardo e todas as pessoas me relataram que o senhor foi infusivo em tentar levar para lá indústrias de fios para poder fazer o algodão e que tudo isso acabou não acontecendo por uma falta de energia que nós temos, né? E que essa falta de energia que o Estado tem é o que impede o desenvolvimento da indústria, principalmente daquela indústria, a segunda indústria depois do agro. No caso do algodão, a gente teria a segunda indústria, seria a produção de fio e logo na sequência a produção de tecido, para aí a gente começar a fabricar roupas. E eles me disseram que, apesar de todo o seu empenho, não conseguiram resolver o problema da energia do Centro-Oeste. Qual seria a solução para esse problema? Olha, a solução é a solução que nós estamos montando agora, minha filha. Eu, como deputado federal, e durante esses anos todos, como vice-governador, como secretário de Estado, eu fui secretário de Infraestrutura, fui secretário da SDE. SDE é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, é a que cuida disso aí. E secretário de Planejamento do Estado inteiro. Então, eu tive a oportunidade de aprender e de fazer a coisa acontecer. Nós estamos criando, agora mesmo eu estou com uma reunião que vai ser entre a Coelba e a Agência Nacional de Energia Elétrica. Então, nós estamos montando essa reunião para que a ANEEL defina os pontos. Você não tem sentido isso que você falou. Luiz Eduardo Magalhães, toda a região do oeste da Bahia com baixa quantidade de energia. Nós estamos fazendo um projeto lá no município de Barra, onde nós já construímos uma usina de açúcar e álcool, a usina geradora de energia. Quando eu era secretário, eu assinei com a usina a responsabilidade do Estado de fazer um leão para a energia chegar. Por quê? Porque a usina gera energia, ela gera energia. É uma usina que ela vai moer aí 2 milhões de toneladas, uma usina, para você ter uma ideia, a Agrovale em Juazeiro, ela gera 1.200.000 toneladas, passou para 1.500.000 agora, esse ano. Então, ela vai chegar a 2 milhões e a meta dela é chegar a 4 milhões de toneladas. Uma usina dessa natureza gera muita energia e outra coisa mais importante ainda, gera muito emprego. O povo da Bahia precisa de emprego. Tati Mandelli, bom dia, como é que vai você? Ouviu as histórias do ex-vice-governador da Bahia, o João Leão? Eu ouvi. Muita gente boa ele, né? Engraçado. Engraçado. Te deixava até amanhã. Porque quando eu cheguei em Lauro de Freitas, em 1995, Lauro de Freitas era organizado. Logo depois que ele saiu, era super organizado, tudo estava funcionando. E a gente vê realmente nesses anos todos, eu tenho uma casa em Vilas do Atlântico, e a gente viu a degradação do entorno de Lauro de Freitas, essa questão dessa obra eterna aí de saneamento básico que nunca fica pronta. E todo esse problema de acessos e buracos. Quando eu mudei de Lauro de Freitas para os Estados Unidos, em 2015, a rua onde eu morava, que era a Priscila Dutra, que é uma rua de acesso impressionante, era buraco do início até o final, assim, era uma coisa impressionante. Então, eu acho que ele faria muito bem para a cidade de Lauro de Freitas, se não como prefeito, talvez como mentor do prefeito, acho que funcionaria muito bem. Advogado de investigados por ataque a Moraes fala em desproporcionalidade de reação. O esquisito nisso é o seguinte, quer dizer, o avião decolou, provavelmente o Alexandre de Moraes ligou para a assessoria do STF, deu a versão dele nos fatos. Antes do avião pousar no Brasil, já era manchete em tudo quanto é jornal, uma versão só
da história. E aí ela vai se propagando de uma forma absolutamente arbitrária, quer dizer, agora querem conectar essas pessoas ao 8 de janeiro. Eu vi comentarista da Globo dizendo que isso era culpa do bolsonarismo, quer dizer, é um absurdo, e agora a gente sabe que a pessoa até tem conversas com o PT, foi candidato junto com o Lula, tem fotografia em 2004. Então, imagine, quer dizer que uma pessoa normal, que não é nem de direita, nem de esquerda, não pode também criticar os arbítrios do STF ou de algum dos seus ministros, porque eu vou lembrar que o Alexandre de Moraes não é juiz, nunca passou num concurso de juiz, ele é ministro do STF. Então, assim, onde vamos parar, né? Quer dizer, se ele mesmo acusa, ele mesmo ouve as testemunhas, ele mesmo manda a PF Gestapo especial atrás de pessoas comuns por causa de crimes comuns, enquanto a gente não vê na contraponto a Rosa Weber autorizar ações da Polícia Federal para combater o tráfico de drogas, o tráfico de arma, para subir os morros do Rio de Janeiro, ou para dar uma espécie de segurança. Quer dizer, a Polícia Federal está virando uma polícia política, é isso que a gente está observando no Brasil, e com esse ato fica cada dia mais evidente que essa força, que era uma força muito importante da população brasileira, que é a Polícia Federal, tem sido usado como uma polícia política. E isso é uma coisa extremamente grave. Isso não está previsto na nossa Constituição, não tem como fazer isso desse jeito, e aí uma ministra que é presidente da Suprema Corte do país, que é uma corte constitucional, faz um despacho para poder ter uma ação da Polícia Federal contra um casal comum por causa de um crime comum. Quer dizer, desproporcionalidade não, né, gente? Arbítrio. Arbítrio. Quer dizer, então, agora, se todo mundo... Imagina você, se você fosse uma testemunha naquela fila ali do aeroporto, né? Você viu tudo o que aconteceu. Você ia lá na Polícia Federal contar? Não, você ia morrer de medo, porque se já a versão dos fatos oficial, antes do avião pousar de volta no Brasil, já estava resolvido quem tinha sido o agressor, quem tinha sido agredido, tudo isso. Eu só espero que a polícia italiana, que ainda tem um pouco de liberdade, mostre as imagens do aeroporto de Roma, porque o mais ridículo ainda é isso que a Vanessa falou, é, de repente, a Globo fazer uma interpretação dos fatos e aí resolveu fazer um quadrinho para mostrar o que aconteceu. Aí já é palhaçada, já estou criando realidade, não estou... Eles já passaram do ponto, porque eles, antes a imprensa narrava um fato. Hoje a imprensa cria uma interpretação sobre o fato. E agora a imprensa resolveu criar o fato, quer dizer, completamente fora de tudo que é possível e razoável. É isso que eu acho sobre esse caso. Eu fico pensando assim sobre esse assunto do Barroso, né? Ele já tinha falado na semana anterior, que a corte tinha virado uma corte política. Aí ele vai para esse evento político e diz que acabou com o bolsonarismo. Eu queria saber se ele acabou com o bolsonarismo quando? Se foi exatamente quando ele interviu no parlamento para acabar e enterrar a PEC do voto impresso? Ou será que foi quando ele disse aquela frase lá, que a eleição não se ganha, se toma? E aí, quando é interpelado, ele fala para você aí, perdeu, mané. Então, eu acho que ele não tem a menor condição de seguir ministro do Supremo. E o pior de tudo, gente, é que ele é o próximo presidente do Supremo. Então, é muito importante esse impeachment, porque na lista, depois que a Rosa Weber sair, quem entra como presidente do STF é justamente o Barroso. Então, se você ainda tinha dúvida que nós temos uma corte política, de 11 membros, 9 indicados pelo mesmo partido, ou seja, sem nenhuma pluralidade de ideias, você pode ter certeza que esse STF só vai piorar. Então, acho que é o momento dos senadores da República do Brasil mostrarem que as coisas não podem, eles podem muito, mas não podem tudo. Então, eu espero que o Senado, Rodrigo Pacheco, finalmente tenha uma posição e faça uma interposição importante aí com o pessoal do STF. Uma breve pergunta para a Tati aí. Corta para Tati. Ela como avaliadora do mercado financeiro, o que ela sabe sobre a Bahia Mineração que vai instalar aqui no subsolo aqui
da cidade de Pindaí e Caetité. Há quantos anos esse projeto? Porque diz que é uma empresa do Cazaquistão que vai vir instalar aqui. Porque ela sabe disso aí. Bom dia, Valderlan Pereira Leal, aqui de Pindaí, Bahia. Tati. Respondendo ao nosso ouvinte, a Bahia Mineração realmente está investindo 20 bilhões de reais, nos projetos que inclui ainda a operação da mina Pedra de Ferro em atividade na cidade baiana de Caetité, com previsão de chegar a ter 26 milhões de toneladas anuais de minério de ferro. É claro que para isso depende a FIOL e o Porto Sul, para escoar toda essa produção. Mas sim, o minério na Bahia deve crescer bastante nos próximos anos, por causa justamente da FIOL, dessa rodovia, que vocês sabem que foi praticamente toda licitada no ano de 2021. Então, já deve começar as obras. O Lula diz que é dele, mas não é dele. Essa parte grande vai ser feita pela iniciativa privada e vai viabilizar esse investimento aí da Bahia Mineração, aumentando as suas minas de ferro na região ali de Caetité. A entrada do PP e republicanos no governo Lula está consolidada, diz o Alexandre Padilha, ministro das Relações Institucionais. Ontem, quando eu estava no aeroporto, eu parei para comprar uma revista, não existem mais muitas, mas me surpreendeu a capa da Veja. A capa da Veja é um aperto de mãos entre o Haddad e o Lira, com a seguinte chamada: ganha, ganha. E eu pergunto, ganha quem, cara pálida? Quem ganha com isso? Exatamente quem ganha. A gente sabe que o PP e o Republicano são partidos que têm essa ideia de que, seja qual for o governo, eu quero ter uma participação nele para poder fazer as minhas políticas dentro daquilo que eu acredito. A gente não pode colocar todas as pessoas do Republicanos na mesma baila, porque o Republicanos é um partido que vem de uma base da igreja evangélica. Então, você olha o Partido Republicanos, por exemplo, aqui na Bahia, ele tem uma característica, e nunca teve uma característica ideológica de direita, etc. Ele não tem essa característica na sua base. O que aconteceu com Republicanos foi que muitas pessoas identificadas com esses valores conservadores, principalmente depois da eleição do presidente Bolsonaro, foram para o Republicanos, eu inclusive, para achar um lugar na política, porque é um partido que é um partido mais ligado ao conservadorismo. Quando eu tive as primeiras reuniões com o Republicanos, já aqui na Bahia, o presidente regional já tinha me dito que o Republicanos até a Bahia é mais ou menos de centro-direita e da Bahia para cima é completamente de esquerda. Sempre foi. Não é uma coisa que ele se transformou agora. Então, eu não sei quantos candidatos a gente tem da Bahia para cima, lá no Nordeste, no Norte, dentro do Republicanos, mas é um partido que vai vir para compor, vai vir para conversar, vai vir para executar. Quem estava acompanhando o programa desde o início viu a fala do João Leão, que é uma fala sempre de um político que quer estar ali, que quer colaborar, que faz uma crítica, mas se coloca para trabalhar. E eu acho que os Republicanos têm essa ideia. Esse governo do Lula, ele, na minha visão, é muito grave, né? Meu marido mesmo já até se desfilhou do Republicanos, porque, na verdade, nós estamos falando de pautas que eles estão votando com o governo, que são pautas que vão destruir o Brasil. Não existe esse de ganha-ganha. Vão destruir o Brasil, com certeza, essas pautas deles todas. E aí é que a gente não entende, principalmente um partido mais ligado aos evangélicos e aos cristãos, como permite uma coisa dessas, né? E como avaliza esse governo. Para mim, isso é o mais grave. Querer contribuir, querer ter um ministério, querer poder fazer uma política, eu até acho que está ok. O problema é dizer sim para o gasto sem responsabilidade fiscal, para essa política do arcabouço, que é um horror, para esse aumento de imposto que vai deixar todas as pessoas mais pobres. Aí é que eu não consigo entender. Isso do ponto de vista do Republicanos. No PP, a capa da Veja é autoexplicativa. Aperto de mão do Haddad com Lira, ganha, ganha. Ganha o PT, ganha o PP. É isso aí. Eu queria entrevistar o João Roma para saber o que ele acha do partido que ele fazia parte há um tempo atrás, o Republicanos, sobre a ida lá. Ele vai falar um bocado, ele vai amar essa notícia. Mas ele, como outras pessoas do Republicanos, ele nunca fez parte do que a gente chama de Republicanos raiz, né, Timóteo? Aquele que entrou lá no partido, ele já é um cara que foi para o partido já meio indicado para concorrer àquela vaga, né? Então,
ele nunca teve muita expressão dentro do Republicanos. Ironia. Mas é verdade isso que a gente está falando. Imagina o Brasil é um país continental, pluripartidário, cuja as lideranças políticas vêm aí por gerações, né? O João Leão está falando do pai dele, do avô dele, do filho dele, quer dizer, vêm as gerações, e essas gerações de políticos que têm as suas próprias bases se acomodam no partido mais possível, essa que é a verdade. Então, infelizmente, nesse sistema político que nós temos, nós nunca vamos ter coerência de legenda. Tirando o PT, né, que é praticamente uma seita, os outros partidos, que têm essa característica de agregarem essas pessoas que estão no quadro político já há gerações, vai sempre ter essa cara de onde está o governo eu estou, onde está aí, sempre dizendo que também não é mentira, que quem está na cena política só tem um jeito de contribuir a participar dela. Então, essa é a desculpa, né, Vanessa? Sempre será. E não importa qual é o partido, não interessa, é assim. Todos assim, são Não, assim. a gente tinha esperança da criação do partido lá, como é o nome dele? Aliança do Aliança Brasil. pelo Brasil, né? Eu fui até no evento lá, o Alexandre me disse. O próprio Novo, né, gente? Que é um partido que nasceu com uma ideologia, o partido é importante, mas como o PT, né, o Novo tem essa característica assim meio desde o início, e tu vê que ele não conseguiu, nos 2 mandatos que ele existiu, porque agora ele praticamente não vai existir mais, nos 2 mandatos que ele existiu também não teve coerência. Uns votavam de um Só jeito, tem um outros partido votavam que tem do jeito. coerência, Tati, sabe qual é? É o PT. Eu gosto do Zema. Eu sou Zema 2026. E você, meu querido? Mas sabe o que Brincadeira. a gente precisa entender? Depois de 2010, 2011, 2012, 2013, começou a ter essa separação política, né? Mas até antes disso, Timóteo, eu me lembro do meu pai dizendo assim, a gente não vota no partido, a gente vota na pessoa. É. Não era? Então, a gente dizia Verdade. isso. Porque as pessoas, o importante eram as pessoas, os partidos não eram tão importantes. Quando teve agora a polarização, que a direita se entendeu, os conservadores entenderam que era um teatro das tesouras, aí é que essa questão do partido ficou importante, né? O cara é do meu partido e está votando contra. Antes não era. Então, até isso é uma coisa nova. Você pega uma pessoa que é um político mais antigo, como o João Leão, que está aí na política há 30, 40 anos, ele acha essa nossa conversa meio surreal. Porque deve achar, porque na verdade ele tá, o jeito que ele aprendeu de fazer política foi compor com quem está ali. E esse foi o jeito que o Brasil fez política, nos últimos 100 anos. Né? Quem é que está ali? Não, então ali vamos pegar esse pedaço, não, eu não me meto nisso, não se mete naquilo e tal, e a gente tenta botar o Brasil para frente. Está no próprio discurso, como é que ele falou? Eu não quero fazer, eu não tenho uma postura de jogar contra de quanto pior, melhor. Né? Então, a desculpa é essa. Não tem uma desculpa de deixar o governo, o Brasil, cair mal. Então, PP, republicanos, qualquer outro que vá, eu vou compor com o governo do Lula para ajudar o país, para ajudar as pessoas. É a conversa de 30 anos, é essa aí. Nós temos um sistema político disfuncional, assim como temos uma Constituição disfuncional. Essa que é a verdade. Enquanto não mudar as duas coisas, não vai melhorar a representatividade. As pessoas não vão ter compromisso com as ideias, vão ter compromisso com seus grupos políticos. O banco britânico Coutts encerrou a conta de Nigel... Como é que fala o nome dele? Sempre é Farage ou Farage? Nigel Farage, por causa de seus comentários, sobre o Brexit, sua amizade com Trump e suas opiniões sobre os direitos LGBT. O banco que tinha conta Coutts. Tanto que nosso país predileto na América Latina hoje, que é El Salvador, teve que romper com os bancos e entrar, praticamente tudo lá se resolve em Bitcoin, né? Porque Bitcoin não tem essa agenda ideológica. É realmente um problema a gente entender que o sistema bancário pode estar à mercê dessas perseguições ideológicas, porque isso pode gerar um sufocamento econômico nessas pessoas gigante, né? Quer dizer, eu não te prendo, eu te tomo todas as contas, eu não te dou crédito, eu complico tuas ações e tal. Então, é isso que eles estão fazendo. E aí nós estamos falando aí de novo de uma pessoa que deu a sua opinião, que é um grande comunicador na Inglaterra, como o Tucker Carlson é nos Estados Unidos. Então, você vai sufocando essas pessoas para criar essa hegemonia de pensamento. E aí, os globalistas jogando com as armas que eles têm, que é o dinheiro. Vamos lá, Brado Entrevista.
Brado Entrevista. Brado Entrevista. Brado Entrevista, vamos conversar ao vivo neste exato momento com o prefeito de Mata de São João, ex-deputado federal e empresário João Gualberto. Prefeito, muito bom dia, obrigado pela participação. Tati Mandelli quer fazer uma pergunta, vai lá, Tati. Eu quero primeiro, sou moradora, né, do município, e eu queria primeiro elogiar a questão das escolas. Não sei se você, que é nosso ouvinte, sabe, mas tem escolas sendo construídas em Curralinho, em Baçaí, na Praia do Forte, essas que eu passei na frente, talvez o prefeito tenha outras. Acho que isso é uma coisa muito importante, principalmente para um lugar turístico, porque a gente precisa justamente qualificar essa mão de obra para receber o turista, que talvez seja uma das grandes dificuldades nossas ao empreender na Bahia, seja a dificuldade de capacitação de mão de obra. Então fica aqui meu elogio, né, sobre essa questão das escolas. Acho que nós realmente, é por aí que nós temos que resolver o problema. E eu me pergunto sempre se não seria o caso da gente ter na Praia do Forte, em Mata de São João, uma escola técnica de hotelaria, já que na Bahia não temos nenhuma. E eu sei que isso as escolas técnicas são de responsabilidade do governo do estado, mas não tem nada que a prefeitura possa fazer, porque eu só estou trazendo isso, prefeito, porque eu vi como o Gramado cresceu, e uma das coisas que fez Gramado crescer muito foi o fato de ter essa escola de hotelaria ali em Canela. Isso ajudou demais, né? E eu, olhando assim a Bahia, eu acho que Gramado e a Praia do Forte são dois exemplos aí muito bem sucedidos de lugares que tinham uma segunda residência e fizeram essa opção pelo turismo. Como o senhor vê isso? Como você mesmo falou, a escola técnica, o ensino médio e universitário é privativo, né, do governo do estado. Muitas vezes as pessoas pensam que a gente podia ter escola de ensino médio e técnico, mas é privativo do governo do estado. Mas, independente disso, a gente está em tratativa, né, com a faculdade aqui pública, né, estadual de Catu, para ele estender o campus dele aqui para Mata de São João. Uma das conversas uma para a sede aqui focado mais na agropecuária e outra turismo, para o litoral focado no turismo. Né. Isso realmente é uma deficiência, né, o Estado, se você vê nos últimos anos, né, o governo do PT, ele não é falando mal dele, mas ele não privilegia o turismo, né? Ele não entende que o turismo é uma indústria limpa, como todo mundo sabe, que emprega muito. Se você pegar Portugal, tem crescido muito, graças ao turismo, né? Mas geralmente os ministros se colocam lá no Ministério do Turismo, né, em função do partido político, né? Agora mesmo, que se você ler hoje sobre o novo ministro, né, e falando sobre o Ministério do Turismo, 90% dos recursos que estão no Ministério é oriundo de emenda de deputado. Né? O deputado, quando coloca emenda, eu já fui deputado federal, ele coloca naquele município que ele tem interesse, né? Ele não vai colocar no local que necessita de investimento, ele coloca uma festa lá na cidade, o cara de deputado voltado em Mauá, por exemplo, nada contra o Mauá, ele coloca o dinheiro lá em Mauá, ou Jacobina, etc. Né? Então, não existe um orçamento praticamente do Ministério do Turismo. 90% é oriundo de emendas, né? Então isso mostra que, né, o governo federal não prioriza o turismo.